Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati conversando com você sobre temas de atualidades. É interessante aqui visualizar, né, nessa nossa conversa sobre os assuntos relacionados a temas políticos do segundo semestre. É isso que nós estamos comentando com você nesses modos que estão chegando aí. Você, nos modos anteriores, tem os temas de política, economia e sociedade do primeiro semestre. Agora nós estamos fazendo um ciclo, né, passando por assuntos do segundo semestre. Política, economia, de novo, o mesmo processo, assim, os temas se renovam, você se mantém atualizado, aproveita o conteúdo e pode aí, claro, né, aperfeiçoar os seus estudos em relação a provas que exijam o tema. Legal? Estamos conversando aí sobre esses assuntos, a nossa preocupação, então apresentar para você qual é o tema que escolhemos aí como referência para essa questão. Vamos falar um pouquinho de um assunto de política internacional, de novo, temas históricos, como é que fica? Dá para aparecer em prova? Dá, tem algumas datas que são lembradas, a imprensa faz notícia e o avaliador leva para a prova. Por que não? Então vamos dar uma observada? Dentro dessa perspectiva, qual é o nosso assunto aí? Você visualizou. Vamos falar de um evento triste, lamentável, mas uma referência histórica. 15 anos do massacre de Srebrenica. Falei, professor, o que vai me arrumar agora, hein? Antiga Iugoslávia, ex-Iugoslávia. Por que foi lembrado? O maior massacre na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a lembrança foi essa. Este fato, há 15 anos, na cidade de Srebrenica, na antiga Iugoslávia, o maior massacre que ocorrera na Europa desde o fim da Segunda Guerra, desde 1945. Poxa vida, então foi recente? Foi, e é interessante você visualizar como esse tema pode surgir para nós. É coisa factual? Um pouco. Mas é lembrar que está no contexto do fim da antiga União Soviética, da dissolução do bloco socialista, e a antiga Iugoslávia era um aliado da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, o leste europeu passou por uma grande reformulação e remodelação. Então, alguns dos temas emergiram de que forma? Na hora da construção e constituição de novos países, algumas regiões entraram em conflito. E o exemplo foi a antiga Iugoslávia. Nós tivemos guerras na Bósnia, por exemplo, em Kosovo, envolvendo população sérvia e outras populações que viviam na região. Então essa encrenca toda mudou a geografia da Europa. Aquela história, a gente tinha mapas que vinham se mantendo atualizados aí nos últimos 50 anos, quando chegou nos anos 90 teve que jogar tudo fora, porque mudou um monte de nome de país, e aí o candidato estava estudando, já não entendia mais, né? Onde está a Iugoslávia? Essa sumiu do mapa, por exemplo, em 2003, então não existe mais. Então são alguns assuntos que possam ser lembrados nesses detalhes, onde o avaliador vai um pouco pela questão geográfica, né? Mas o assunto aqui para nós é um pouquinho de história ainda. Nós vamos comentar. Então, se lembra desses 15 anos como um episódio lamentável, o que tem a ver essa história para nós? Então, observe. Quando falamos desse fato, há uma preocupação aqui de pontuarmos os temas que possam ocorrer, né, e lembrar a referência do evento em si, ou seja, o massacre em si. Nesse sentido, observe. Né, você tem aí bósnios muçulmanos mortos por sérvios. Guerra da Bósnia, então, antiga Iugoslávia. Então, sempre lembrando, a Bósnia era uma das repúblicas que integrava a antiga Iugoslávia. O massacre foi lá, muçulmanos. Opa, então tem alguma coisa a ver com religião? Tem. Bósnios muçulmanos, sérvios cristãos. Então, essa é a primeira questão que você pode fazer uma ponte aqui. Sérvios são cristãos. Então tem um fundo religioso? Sim, senhor. Então, cristãos e muçulmanos. Além, claro, bósnios, sérvios, muçulmanos, cristãos, polêmicas envolvidas. Só para você ter uma ideia, como esse assunto não está perdido, recentemente a atriz Angelina Jolie está gravando naquela região, ela vai fazer um filme sobre esses conflitos. Então nós vamos ter aí provavelmente para 2011 o lançamento de um filme. Você gostou da Angelina Jolie, né? E ela estará fazendo lá, ou está fazendo uma gravação sobre esse tema. E como a história, para você ter uma ideia, envolve o relacionamento entre um sérvio e bósnio, o governo da Bósnia não permitiu que as gravações continuassem em seu território. Olha a confusão. Porque no entendimento do governo ela estaria fazendo o quê? Propondo um tema que incomoda até hoje. Veja, o assunto ainda está muito vivo. A polêmica do filme é justamente isso, sérvios e bósnios se relacionando,
ela foi tocar nesse assunto e o governo da Bósnia ficou enlouquecido. Então você tem algumas polêmicas que continuam aí, extrapolam o conflito, vai para o cinema, para a cultura, mas tem relação, para você ver como a encrenca hoje ainda é delicada, essas populações têm grandes rivalidades. Então é o primeiro olhar. Além disso, quem são os personagens, ou qual é o personagem central dessa história, porque ele ressurgiu aí nos últimos anos. Essa é uma figura que também estava desaparecida desde o conflito. Então observe aí o slide comigo. Radovan Karadzic é o personagem, olha aí. Quem é o responsável pelo massacre? Ó, sérvios liderados por Radovan Karadzic fizeram uma limpeza étnica na Bósnia. Então essa é a questão central, essa briga. E o Radovan Karadzic tinha o singelo apelido de carniceiro dos Balcãs, você entendeu o porquê. E o nosso amigo deu uma sumida e foi encontrado, perdido na Sérvia em 2008, foi preso, está entregue à ONU para ser julgado por crimes contra a humanidade. Então, essa figura aí esteve nos noticiários recentemente. Então, só para que você possa ter essa referência. Lembrar desse detalhe é imaginar como essa questão tem desdobramentos em relação a outros assuntos naquela área. Porque, só recordando, Iugoslávia eram 6 repúblicas que formavam aquela área. O país não existia historicamente até 48, quando foi criado e se juntaram populações que historicamente eram autônomas. Então, sérvios, bósnios, croatas, macedônios, eslovenos, montenegrinos. Essa turma foi toda juntada e ficou junto meio que na marra. E aí, a partir dos anos 90, com o fim do socialismo e a influência da União Soviética, começaram a separar. A Eslovênia, a Macedônia saíram numa boa. Agora, na Bósnia, principalmente, tinham populações sérvias. E os sérvios não quiseram aceitar a separação. Por isso toda essa encrenca começou e a guerra durou aí 7 anos de conflitos e tensões naquela área. E até hoje as tensões ainda ocorrem, só para que você possa lembrar. Não temos essa violência extremada, mas os grupos ainda vivem certo antagonismo. Então, só para que você tenha aí como referência. Mas explorando um pouquinho mais a história, vamos dar uma olhada nos eventos aí, ainda do massacre. Visualize aí a questão. O que aconteceu, né, em Srebrenica propriamente. Olha, por causa da guerra, bósnios se refugiaram em cidades como Srebrenica e viu-se declarada a área de segurança da ONU. Então a ONU estava lá com tropas, etc. Então o tema gira em torno dessa questão, a presença da ONU para evitar um massacre maior. O problema, e aí que você vai entender, é que os sérvios retomaram a cidade e fizeram um verdadeiro massacre. Então, só para que você possa recordar, então está aqui complementando essas informações. Em julho de 95, Srebrenica foi recapturada pelos sérvios. E aí, o que acabou acontecendo? Os prisioneiros foram presos e executados. Por isso ficou a história do massacre, onde milhares de corpos foram enterrados em valas comuns, e aí toda essa tragédia marcou a história e esse conflito na Europa nos anos 90. Consequentemente, é claro, você permite aí um tema relacionado a conflitos étnicos, a conflitos religiosos, e você sempre lembra que as questões aumentam a tensão quando esses fatos são lembrados pelo avaliador. Você tem um pano de fundo que marca a nossa história recente. Essa coisa de muçulmanos e cristãos, ou até mesmo muçulmanos, judeus, quer dizer, as religiões, os conflitos. Vejam, muçulmanos e hindus. Você tem as questões religiosas sendo ponto de partida para conflito em várias regiões do mundo. Então, falar de Índia e Paquistão, falar, por exemplo, do Sudão, Israel e palestinos. Então, essas questões, no caso da Europa também, coisa de sérvios e bósnios, foi um dos temas que marcou o assunto, que esteve presente entre os assuntos que foram aí selecionados para essa abordagem. Tudo bem? Então tem um olhar que possa ser observado como referência nessa questão. Além disso, é interessante visualizar, como eu comentei para você, a figura do nosso amigo aí, o Radovan Karadzic. Olha ele aí. Ó. Depois do acordo de paz,
assinado em 95, né, Radovan sumiu. E aí ele reapareceu, olha ele aí, em 2008, e está hoje sendo julgado pelo Tribunal de Haia. Você lembra que o tribunal é ligado à ONU para julgar os crimes contra a humanidade. Então é uma figura que está lá. Da mesma forma, ele foi o responsável pelo massacre, já tinha sido preso Slobodan Milošević, enquanto era julgado. Ele morreu em 2006. É outro personagem, vamos dizer assim, eu sou o presidente da Sérvia e dei apoio para esse moço aqui fazer um massacre na Bósnia. Por isso esses personagens foram lembrados como figuras centrais desse tema e tem relação com os conflitos e as tensões que ocorreram na região. Então você percebeu aí como esses assuntos ganham destaque e como é que poderíamos imaginar esse tipo de abordagem. Você viu que dá para falar dos personagens, dá para falar do conflito em si, dá para falar da região, dá para falar do desenho da Europa redefinido com o fim da União Soviética, mas também dá para pensar o seguinte: você tem alguns elementos que ainda estão aí no cotidiano, que eu te falei. Essa polêmica com o filme da Angelina Jolie sobre bósnios e sérvios. Recentemente, polêmicas em eleições no Kosovo, que é uma outra região separatista lá na Sérvia, que tem população muçulmana. Então você tem esses assuntos. Além disso, o avaliador pode simplesmente tocar na questão religiosa. Quer dizer, por que essas populações atritam cristãos muçulmanos? Agora, é interessante pensar também que nesse fato, quem é que tem razão? Os dois povos, as duas regiões ali, se formaram num contexto muito antigo. A presença de cristãos e muçulmanos é antiga naquela área. Para você ter uma ideia, os muçulmanos chegam lá por volta do século 7, 8, os cristãos já estavam lá, mas assim, faz tempo para chuchu que essa turma está lá. Então, briga por uma questão assim, território, as diferenças étnico-religiosas tensionaram a região durante muito tempo e continuam, né? É um velho problema mal resolvido da Europa. Então, nacionalismos e visões étnico-religiosas que marcam a região. Você tem outros exemplos na área também. Não olhar um exemplo, uma questão histórica, mas dá para brincar, às vezes, se a gente pudesse imaginar algum tipo de abordagem feita pelo avaliador. Legal? Nesse caso, propriamente, nós não temos ainda um exercício de prova deste ano. Nós elaboramos uma questão aqui para você como uma referência, imaginando, né, um exemplo simples. Há 15 anos aconteceu na antiga Iugoslávia o maior massacre na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Srebrenica. É isso. Então, essa é a questão central. Kosovo também foi palco de violência, mas não esta violência, foi em 99, também em Kosovo, você tem os kosovares, são muçulmanos, foram massacrados por sérvios também, mas não é esse tema. Belgrado é a capital da Sérvia, Sarajevo também foi alvo de massacres na guerra entre sérvios, croatas e bósnios, e Tirana é a Albânia, não tem nada a ver com a região. As 4 cidades aí citadas têm alguma relação com os fatos da antiga Iugoslávia, mas Srebrenica é o tema que nós estamos comentando agora para você. Então visualizou? Acho que dá para ter uma ideia, imaginando esse tipo de pergunta mesmo, sabe? Onde o avaliador possa fazer algum tipo de questão, trabalhar algum tipo de tema, onde o assunto histórico esteja presente. Sempre recordando que há algumas provas onde isso é mais contundente. Exemplos, CESP-UNB. É uma organizadora que gosta das questões históricas. Outras organizadoras, como a Carlos Chagas, por exemplo, né, usam quando o tema ganha um destaque, mas trabalhar a questão histórica nesse momento. Esse tipo de abordagem cabe bem nesse tipo de prova. Unesp, Sesgran Rio, com menos intensidade, mas temos exemplos de provas onde esses assuntos históricos foram lembrados. O importante para você é sempre considerar um tema histórico, quando comemorado, lembrado, porque aí a imprensa fez reportagens, aí falou da guerra, quer dizer, obriga o candidato a dar uma espiadinha no passado. Então o tema fica com cara de história. Não, se eu sei que dá um pouco mais de trabalho, mas é interessante olhar. E muito cuidado nesse tipo de abordagem, porque a questão geográfica, né, muitas vezes entra como pano de fundo. A CESP, uma vez, fez uma questão sobre os Balcãs.
Quer dizer, o candidato tinha que saber que a ex-Iugoslávia ficava nos Balcãs, e nos Balcãs um intenso conflito étnico-religioso. Então precisava um pouquinho da questão geográfica. Legal? É isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Obrigado a todos. Até a próxima.